Olá, eu me chamo Clóvis Coelho. Nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje aqui com vocês no dia 4 de fevereiro. Parece um estúdio novo, mas não é. É somente uma câmera nova. Procuramos, então, investir aqui no canal de alguma forma. Então, estamos recebendo hoje um acréscimo, que é uma câmera um pouquinho melhor, na verdade, é uma câmera bem melhor, para que você possa visualizar com mais detalhes. Você pode hoje, inclusive, a partir de então, perceber ali atrás de mim aquele dragão azul que eu já havia falado desde o início, que eu até cheguei a mostrar lá nos primórdios do canal. O dragão azul, ali atrás você pode perceber também parte da minha mandala, parte do meu bongá, do meu merkaba, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Com o tempo eu vou até colocando, acrescentando outras coisas que estão em outras posições em frente a mim, naquela posição que agora você pode observar com mais detalhes. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, aula de número 89 do nosso nível 1, quando nós voltaremos a falar sobre o assunto que vem sendo trabalhado já há algum tempo, que é Satã, que é o híbrido Draco, mas hoje a gente vai entrar no desenvolvimento desse híbrido Draco, que vai resultar em conflitos mais adiante com os apsianos, com os arianos, e eu vou, mais uma vez, reforçar a ideia da falha do Criador, que está ficando tão e cada vez mais presente nesse ano 2026, com vários problemas que têm sido trazidos à baila na questão geopolítica, e que você percebe perfeitamente que ali há um problema original. E ainda assim o gado se volta para o tal do Deus, se liga às tais das religiões e continua devoto, obediente, em louvação, em contentamento permanente, agradecendo desgraças, saudando problemas. Eu fico assustado quando alguém, após um resgate ou após a morte de 3 pessoas e se salva um da sua família, e você continua louvando Javé. Aquele que ficou foi graças a Javé. E os que se foram? E os que morreram? E os deslizamentos que levaram outros? E Gaza? E a Ucrânia? E a Venezuela? E o Irã? Todos aqueles também louvam o Criador, se viram para Meca 5 vezes ao dia, ou estão em contentamento permanente por outras óticas religiosas. E ainda assim, tudo vai ruindo. Tanto um lado da política quanto o outro, dessa famigerada polarização direita-esquerda, ambos linkam tudo a Deus. Afinal, Deus é de direita ou Deus é de esquerda? É possível isso? Deus é homem para ser tão contra a mulher? Deus é mulher e é contra o homem? Deus é macho? Deus é hétero? Por isso ele persegue tanto os não héteros? E essas discussões elas vão se ampliando, porque afinal Deus é branco? Por isso o problema com o negro? Mas ainda assim muitos seres humanos, negros ou não, gays ou não, religiosos ou não, continuam atribuindo tudo que acontece a algo externo. E alguns ligam isso a Deus. Então eu vou voltar a insistir hoje com a falha da criação, que eu sei que é um dos grandes entraves, e também sei que é um dos grandes limitadores, por exemplo, para o canal não crescer como todo mundo poderia imaginar. Porque isso
fere, agride, machuca. E você vê, antes de pedir like ou de pedir que você se inscreva, eu já estou aqui tocando num ponto que, na verdade, afasta. Eu nem iniciei a aula, já tenho quase 5 minutos aqui com vocês, e muito provavelmente vários que começaram a ouvir ou assistir já se foram. Porque isso fere. Porque as pessoas estão atrás de terapias permanentes, de seres que lhes darão autoajuda, que lhes fornecerão. Ué, mas alguém de fora pode fornecer autoajuda? Não, mas você quer uma bengala que te ensine a fazer sozinho, mas esse sozinho você nunca vincula a você como algo interno. Você busca um externo. E esse externo é um padre, um pastor, um babalorixá, uma psicoterapeuta, uma psicóloga, um alguém que lhe dirá como fazer, por onde ir, porque você se sente incapaz de fazê-lo. E as redes sociais, hoje, e ainda mais agora com as IAs que estão crescendo, elas vêm fazendo com que o ser humano fique cada vez mais dependente desse algo externo. E não procure mais ler, se instruir, se abrir para informações como essas. E eu não sou o único canal que falo coisas fora da caixinha. Você deveria buscar todas essas informações. Eu acabei de fazer porém, uma crítica à rede social, mas muita coisa da rede social é boa, é positiva. E veja, eu estou aqui com vocês via internet. Eu estou aqui com vocês através do canal do YouTube. Hoje há muita coisa desse tipo, mas há muita coisa legal. Mas eu garanto a vocês que as pessoas buscam mais as facilidades, as vendas e as compras de algo que pode ser mais palpável. A maioria dos clubes de membros que há por aí não oferecem para as pessoas algo de retorno imediato, a não ser que seja uma promessa de enriquecer logo, embelezar rápido. Isso as pessoas compram. Isso é o gato. Tendo aí hoje um breve apanhado daquilo que eu vou cada vez mais me aprofundar, e é claro que aproveitei a câmera nova para poder entrar numa seara mais dessa direção, e eu pretendo ir melhorando tudo que for possível aqui no canal, para que vocês possam receber melhores imagens, melhores sons, melhores slides, e deem para mim um retorno. E eu já peço esse retorno em relação a isso hoje. Como foi para você? A câmera nova não mudou nada, está a mesma coisa, o áudio está igual, a imagem está a mesma, você não viu diferença, não tem uma amplitude e uma nitidez maior. Fala para mim, já que a maioria de vocês não fala sobre o que eu peço em relação ao conteúdo em si, me dá esses detalhes em relação à qualidade daquilo que eu tento ofertar para vocês. Mas vamos então focar aqui na mente, no coração ideal, chamatrina, e vamos dar início àquela nossa etapa de respiração, meditação e ancoramento. Bebendo água, coisa que eu já fazia. Vocês agora podem ver com mais clareza o copo, a água, tudo que eu movimentar aqui, acho que o visual vai ficar melhor. A amplitude me parece mais interessante. Mente, coração, iniciando essa primeira etapa. Inspire. Retenha. Coloque para dentro de você o oxigênio e o éter. E converse com os seus tijolinhos formadores. É o Qigong.
É você realizando a ressignificação de você mesmo. Não tem Deus no comando, é você no comando. É a sua mente. Foque naquilo que eu já falei para você procurar sobre neurociência, neurolinguística. Procure as obras de Miguel Nicoleles, o nosso Michelangelo brasileiro. Ele aborda com precisão e ele é ateu. Eu nem ateu sou, mas ele é ateu e explica belamente o ateísmo. Mas a questão da neurociência mostra exatamente esses neurônios comandando tudo. E é assim que você faz. Ainda que eu me aprofunde aqui com vocês na lógica da mente bicameral, fecha perfeitamente com Miguel Nicoleles. Então, faça acontecer. É você que vai se curar, se plasmar. É você que vai se transformar. Você que vai se recriar. Esse é o último ano de um gap temporal importantíssimo. E nós já estamos percebendo em pleno fevereiro como as transformações estão se dando. Como também com as redes sociais e com a internet, isso fica ainda mais visível. Então, inspire. E ao colocar para fora, força, use aqui, ó, diafragma e o períneo. Expulse de você o gás carbônico, que vai sair acompanhado de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, todos aqueles painéis, energias, elementos que não cabem mais a você neste momento. E assim, vamos todos com rancor, o que dá. Druxos, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Dom Tendrel 29. Dragão da Água. Ele ali atrás é o dragão azul. O dragão da água é de um azul mais clarinho. E nossos queridos guias, amados mestres, vão nos acompanhar a Adonesh, borda do prato cabanal, de onde a Yotakiten e Mithael vão nos oportunizar a energia ao mar através do portal Adoneshantar. Essa energia chega primeiro aos filhos paradisíacos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos das naves aos comandantes. Dentre eles, Astacheran, comandante siriana, manipula a energia Aka e entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam, abrem círculos concêntricos à nossa volta, nos alocam no centro dos círculos, alocam os dragões à nossa volta, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, entregam a energia Aka, Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando os tronos Exu e Pombagira. Eles chegam, se assentam, ligam-se às nossas tronqueiras maravilhosas, montam um mercado de proteção coletiva que nos envolve a todos. É uma redoma dourada que nos envolve. E nós, no centro dos círculos, montando nosso próprio mercado de proteção local, individual. Assim, estamos todos aptos a irmos a Gaia, Pachamama, não lembro o quê? Solicitar do Sol central do planeta, dos 7 dragões de Elohim Kumara, a ascensão da energia telúrica e a ascensão da energia cristal orgânico astrastônico até a estola dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, parando então no chakra básico, muladhara, do pé da coluna, o chakra raiz, que seria o corpo átmico da tríade superior. De lá, atrai a energia do Kundalini, que para no pé da coluna. E por dentro da sua medula, inicia sua ascensão como 2 serpentes douradas até o coração. Aqui, ela liga o motor Taurus. A cena chama a trina, ascende até a pineal. Na pineal, ela abre a sua mente, amplia seus horizontes, insultando pelo chakra da coroa, fazendo crescer a sua já enorme malha toroidal. Calma, chama de fome. Calma, chama de fome.
Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hare Om, Hare Om, cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Vou pedir para vocês também me dizerem como é que está a questão do gestual. Eu acho que a câmera nova ela permite que você me visualize melhor, inclusive dá para perceber que eu me vejo aqui, tá, gente? Que eu consigo hoje mostrar para vocês aqui o coração, a chamatrina, e eu já faço os movimentos todos desde o início, mas talvez agora você possa ter uma noção que todo esse gestual é muito mais para vocês, mas eu, como professor, sempre tive essa mania, tá? Em qualquer tipo de aula, eu mexo muito os braços, então é meu. Não é só porque é do comando Semesta Luz, nem é do comando da Luz, não, tá? Nesse caso, é o encarnado Clóvis, desse momento, ser humano, que se digna a fazer esse tipo de gestual. Então, vamos ao desenvolvimento do híbrido Draco. Desenvolvendo esse híbrido, tá? Dividir em 3 partes, começar do lado esquerdo, número 1. Gradativamente, Satã e Asmodeus, lembram, estão envolvidos nisso, criaram situações para testar seus filhos e sua nova condição psíquica, os Dracos, na qual eles podiam, eles quem? O Satã, o Asmodeus, Astarote, todos eles envolvidos com esse projeto. Eles podiam, e o faziam, antecipar as condições emocionais de um ser humano. Lembrem-se, é um laboratório, é um projeto em andamento. Eles misturaram raças, humano e reptiliano, e manter as condições físicas e o instinto de autopreservação dos reptilianos. Eles estavam experimentando dentro de uma experiência. Tá? 2, aqui é o centro. Através de muita ajuda de entrantes, ou seja, eles receberam entrantes, muitos mais do que aqui, já na Terra, mas que também há. Eles elevaram o poder tecnológico dos Dracos ao longo de milhões de anos, em tempo recorde, mesmo por muito tempo, o melhoramento, a evolução foi muito rápida. Há raças que demoram bilhões de anos para evoluírem desta maneira. Colocaram os Dracos em condições de superar os seus vizinhos. Lembrem-se, o objetivo de Satã, nesse momento, já era desvirtuado. Ele já havia se perdido em relação à lógica da rebelião. Então, ele aqui já estava enfiando os pés pelas mãos, por assim dizer. Cantinho direito, número 3. Os conselhos da hierarquia superior. Aí aqui vai entrar uma coisa muito legal que eu trabalho sempre com vocês, né? Conselhos da hierarquia superior. Eu coloquei uma imagem ali, você vê, todas as imagens são bem diretas, vinculadas àquilo que eu estou explicando. Ali pode lembrar para você o triângulo ou a pirâmide, meu pai, esqueci agora. Meu pai encarnado, meu pai Clóvis. Com o olho no meio, os Illuminati, né? Então, ali eu até coloquei uma interrogação e uma exclamação. Seres do lado que parecem ter asas. Não é asa, é energia, tá? É uma aura, é uma emanação. Perceberam esses seres. Lembra os seres das ordens, dos conselhos? Eles perceberam a negligência em relação às atividades de Satã e do grupo que deveria estar sob a orientação de Lúcifer. Esse grupo que eu citei, Satã, Asmodeus, Astarote, Beelzebub e etc., deveriam estar, né, na lógica deles, sob a égide de Lúcifer. E vamos às 2 OBS que eu coloquei ali. Que elas vão bater muito naquilo que eu insisti no início hoje. Ó. Primeiro, lá embaixo, a número 1 está no perceberam. Cadê a perfeição? Cadê a bondade plena? Cadê aquele outro lado, teoricamente organizado, que não apresenta problema? Apresenta. Abram.
E se há problemas, por que Deus, o Pai, a perfeição, a bondade, não se antecipou? Porque a coisa não funciona como a maioria passa para vocês. Olha o 2. Lúcifer. E aqui, e ao Luzbel, aqui eles acharam o culpado. Além de serem incapazes de identificar isso com antecedência, pensaram assim, mas espera aí, Satã, Asmodeus, Astarote, Beelzebub, etc., deveriam estar sob a ógide de Ielzebel. Estes, ógide não. Ielzebel é Lúcifer. Então aqui está o culpado. Lúcifer é o culpado. E essa culpa sobre Lúcifer veio se arrastando. Isso é tão grave, isso é tão importante que eu estou abrindo hoje no clube de membros. Eu estou construindo, mas vai lá na frente. Uma aula, um encontro, que vai falar sobre Ielzebel, Jesus, que é Joshua ben José, e um outro ser envolvido nesse imbróglio todo. Desde períodos anteriores a esse. Jesus ele é muito anterior à sua essência do que quando ele se apresentou no planeta da forma como fez. E nenhum deles que eu citei aqui, que você conhece ou não, que você concorda ou não, nenhum deles é pleno, perfeito, absoluto, nem Jesus, nem Jesus. Tá? A falha do Criador se espalha. E aí eu entro na seara que eu estou tentando mostrar para vocês. Aqui a imagem da falha do Criador se espalhando e o que vai acontecer em relação ao Draco quando você já vê aqui problemas à vista, né? Como Satã e seus asseclas haviam dado o nome de El-Luzbel ou de Lúcifer em relação àquilo que eles estavam fazendo, todos os grupos de controle acataram e permitiram a abertura. Então, a eles foi dada possibilidade de realizar esse projeto por tanto tempo, para que experimentos fossem realizados sem uma necessária investigação. E fica claro que houve registros falhos e até corrupção passiva. Corrupção passiva, um termo tão atual hoje no planeta, no Brasil, né, na nossa política, que parece um termo tão novo, lá atrás dos primórdios. Entre seres da Federação e da Confederação Intergaláctica já havia isso. Daí vem o que temos hoje na Terra. Ok? Quando as instâncias superiores, se você procurar em outras fontes, eles vão colocar essas instâncias, nomes das instâncias superiores, cada vez mais legais. Cada vez mais como o alto, plano acima. Eu prefiro me limitar às instâncias superiores. Só em relação à dimensão, não porque são melhores, já falei isso para vocês. Se deram conta do ocorrido com os Dracos, o poder bélico e mental já era superior ao dos seus vizinhos, apsianos e arianos, por exemplo. E eles tinham intenções de conquistar e de ocupar os mundos desses vizinhos e criar um pequeno império colonial. E aí eu volto a reiterar depois tudo que eu falei no final do primeiro slide e desse daqui. Você percebe a falha da criação? Essa falha está envolvida pelo fato de como que eles só se deram conta disso nessa hora. Se você procurar um autor ou outro, eles até criticam isso mesmo, na mesma direção que eu estou criticando aqui. Mas é possível mesmo imaginar que Deus está nesse comando? Arianos e Draco. Então a gente começa a ver o primeiro embate, a primeira rústica. Aqui até a imagem, aqui seriam os Dracos e aqui os arianos. Tá? E lembra, eles são o quê? A mistura genética de seres humanos e reptilianos. Bom, a partir desse momento teve início um grande entrave para os arianos, o que despertou neles raiva e alta competitividade, que eles não tinham até então. Entre eles, inclusive. Pois foram invadidos pelos Dracos e só receberam ajuda após os primeiros confrontos. Eu me aprofundo nesses detalhes na próxima aula.
o que levou à morte de milhares de seres. O ódio e os arianos, perdão, o ódio que os arianos desenvolveram em relação aos Dracos na época se estendeu a todas as formas de seres descendentes dos reptilianos. Então, eles passaram a associar todo ser parecido com o Draco, como um réptil, um dragão, qualquer outro, como algo igual ao Draco. Então, eles passaram a ter esse ódio que nasceu ali, nasce nesse momento, não havia isso. E por conta disso, todo o genoma humano, a partir de então, meio que por campo mórfico das espécies, como que passando um para o outro, mas porque muitos que hoje aqui estão em outros lugares, que são humanos, estiveram nessas empreitadas ou souberam delas. O genoma humano passou a carregar uma marca de medo dos répteis. O mesmo que também viria a ocorrer muito tempo depois em relação aos insetos. Olha como o ser humano hoje tem medo de lagartixa, acha nojento, tem medo de mosquito, de barata, isso é inseto e é réptil. Eu já falei para vocês, eu defendo todos eles. Mas eu me vejo dentro de uma minoria muito limitada. Todo mundo mata todo quanto é tipo de ser. Recentemente, novos absurdos em relação às mortes dos animais. Cachorros e gatos, mas principalmente cachorros sendo abatidos, esfaqueados, recebendo tiro. E eu garanto a vocês que esses seres todos arcarão com as suas consequências. Mas que também eu não venho gostando muito do que eu tenho visto em algumas redes sociais, em que as pessoas também naquela lógica da autoajuda, da automotivação, vêm tentando até dizer para onde que os bichinhos estão indo, que eles estão retornando para o céu, que eles estão indo para um lugar melhor. Gente, desculpa, a cada um é dado um direcionamento. Não é possível para ninguém, a não ser que ele seja um vidente, um sensitivo absoluto, que possa estar visualizando aquele deslocamento daquele ser. Você não sabe se ele está indo para o paraíso A, para o paraíso B, se ele está ficando junto ao dono, se ele está ficando junto a algum local para fazer trabalho nos reinos, nos elementais, nos elementos, com os orixás. Então, não vamos nos iludir de que o bichinho voltou para o céu. Que céu, gente. Ele voltou. Então, até isso está sendo usado para poder massacrar o gado com mais informação que ele quer, que é o mais do mesmo. Mas eu sou super a favor a todos os movimentos que, assim como aqueles que protegem os gays, os negros, as mulheres, as crianças, também protegem os animais. Isso tudo passou de uma forma tão poderosa que está lá embaixo do número 1. Ó. Os humanos manifestam esse asco, esse nojo na Terra hoje, mesmo sem perceber ou mesmo sem admitir. O ataque dá. Então, de novo, o confronto aqui, Draco, Ariano, e esse ataque, e a gente vai ver o envolvimento de Vega nessa história, tá? O ataque dos Dracos ao planeta Área foi selvagem e inesperado, pois mesmo com o desenvolvimento técnico ariano, que os colocava em contato com outras realidades através de portais, surpreendentemente, os arianos tinham poucos interesses no espaço e nos mundos vizinhos. Eles focavam mais nas outras realidades, nas outras dimensões. Estavam envolvidos com o crescimento interno. É bom? É, mas eles não perceberam muita coisa que estava acontecendo à volta. Não perceberam, não acreditaram. A racionalidade ariana dizia que não havia sentido em ataques ou conquistas, e não há. A ótica está correta. A essência está perfeita. Por isso, nunca se preocuparam com a tecnologia espacial, com esse foco. Mas os Dracos tinham interesse. E com sondas espaciais e telescópios, já planejavam ataques ou invasões
aos outros planetas da órbita de Vega. Por isso Vega está aqui. Ó. Inclusive nas outras estrelas, além de Vega. Eu mostrei Vega porque ela aparece aqui. Está aqui o interesse do ataque Draco, da insistência Draco na estrela Vega e no seu entorno. Então eu fecho aqui com você, ó, mostrando que, mais uma vez, eu falei do desenvolvimento Draco e trouxe à baila a falha do Criador. A falha do Criador não está somente no Draco. O Draco não é o problema. O Draco não é um erro. A falha do Criador está em nós. Tudo que você manifesta hoje como doença, como problema, como limitação, é fruto desse Criador falho. Ah, então não tem jeito. Tem. Eu venho mostrando para vocês, através do nosso canal, como o ser humano possui valências que só ele tem e como ele pode despertar. Sem seguir religião alguma, faça como Buda. Melhor, faça como Siddhartha Gautama, porque Buda é epíteto. Buda são vários. Mas o professor Siddhartha Gautama criou o budismo? Não. Ele não criou o budismo nenhum. Façam parte como Jesus. Professor, mas Jesus criou o cristianismo? Criou, não. Ele não fez aquela frase do Pedro, sobre essa pedra construa a minha igreja. Nunca. Jesus não falou em Cristo, Jesus não falou em Santíssima Trindade, Jesus não falou em salvação, Jesus não falou em fé da maneira como é colocado a ele. Jesus não falou nem de Espírito Santo, ele falou do Paráclito. Então, tudo isso, fora outras coisas, foram deturpadas. Mas você não quer Jesus e não quer Siddhartha? Segue Kapila, Zoroastro, Lao Tse. Mas Lao Tse também não criou religião? Não. Ele criou uma lógica de bem viver. Uma filosofia de vida. Os seres humanos à volta que foram criando com necessidades extremas as religiões. Nessa lógica do religare, religar a Deus. Nem essa é a ideia propriamente. Você percebe a falha do Criador até mesmo no estabelecimento de cada raça no universo? É essa raça que eu estou trabalhando com vocês agora. Mas o foco maior é como essa falha está presente em toda ela. Porque desde que a Adi Shakti Prabhasda caiu na criação, se refez como Javé, ele teve que espalhar seus elétrons doentes. Quem vai curar ele? Quem vai curar isso é você, Humanodan. Kang Shampam. Kang Shampam. Kang Shampam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hariom, Hariom, Hariom Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Acho que com a câmera vai ficar melhor para vocês, inclusive, verem todo o meu gestual quase que na íntegra. E aí, se quiserem, perguntem sobre isso. Eu já até expliquei outras vezes, mas posso refazer. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Como pedir para vocês, além de deixar o like, tentar hypar o vídeo, divulgar o link do canal, o mais importante, hoje eu gostaria que você me desse um retorno quanto à novidade da câmera. Mas, deixe suas dúvidas. Não entendeu? Não compreendeu? Não concordou? Tá ok também, tá? Lembre-se, trabalhamos com o plantio de sementes para reflexões. Aqui não há nem mesmo uma verdade. Somos livres pensadores. Estamos em construção. Se você acompanha o canal desde a primeira aula, assistiu todas as palestras, você já percebeu que eu mudo de direção. Eu trago novidades. Isso permite a você mudar de opinião. Você pode ter um valor que até então você diz que é assertivo em relação a uma certa ideia, e você daqui a pouco pensa assim, opa, não tenho mais essa ligação tão forte com essa noção. Então eu quero... É isso. Mude, troque, evolua. Não estou aqui impondo verdade. Não sou guru, não faço parte desses gurus contemporâneos,
e não pretendo fazê-lo. Não estamos criando religião. Não somos canal de autoajuda. Você é que vai se ajudar a partir da contribuição que você der a você mesmo. Nós temos um clube de membros com aulas em particular sobre assuntos que eu não posso divulgar aqui em aberto ainda. Caso você se interesse em trabalhar conosco, estudar conosco, vincule-se ao canal. Mas o mais importante, deixe suas dúvidas. Fale conosco. Espero que vocês me deem esse retorno o mais rápido possível e as próximas aulas e palestras seguirão esse modelo com a nova câmera. Até o nosso próximo encontro.